Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor, eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Volney Prado e hoje nós temos um convidado especial, ele que foi professor meu e do Volney também, de Psicologia do Esporte, lá atrás, na Educação Física. Quase 20 anos atrás. Não podemos falar muito tempo, não. Falar a idade, aí, nosso tempo. Professor, mestre, doutor Franco Nossi, prazer em te receber aqui, Franco. Prazer, muito tempo. meu. E muito obrigado pela disponibilidade e presença aqui com a gente. Do seu tempo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Franco, só para o pessoal aí, contar um pouquinho a sua trajetória aí, sua vida acadêmica, né? Beleza, obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite, satisfação em reencontrar vocês, né? A gente acompanha aí pelas mídias sociais, que acaba que sendo uma forma, né, de conexão, né? Sim. Que a gente tem hoje em dia, né? A minha trajetória, nossa, é muito mesclada, né, do esporte com a ciência, né, isso marcou muito a minha trajetória, né, então fiz ali o mestrado nas ciências do esporte, o doutorado não tinha na UFMG, fui fazer na Escola Paulista de Medicina, onde eu me aprofundei na área de psicobiologia, e isso fez com que eu desenvolvesse, inclusive, uma linha de pesquisa na área, né, de aspectos psicobiológicos, parte eu chamo de psicologia mais do exercício, né, e na parte do esporte competitivo, que alimenta a parte que a gente chama da psicologia do esporte, a parte de performance, né? A trajetória também, assim, sempre inserido, né, nas sociedades de psicologia do esporte, né, com projetos de pesquisa, desenvolvendo a área, né? Fiz parte, né, ainda faço parte, né, da antiga Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, hoje é a ABPEX, né, Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, onde estou pelo meu segundo mandato como vice-presidente. Desde 2013, sou membro do Managing Council da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, sendo que nesse último ciclo de 2021, agora fechando em 2025, exerço a função de secretário-geral da sociedade. E dentre as diversas funções, eu ainda também lidero o Emerging Country Projects, né, que é algo bem desafiador, que é levar a psicologia do esporte naqueles países onde ela ainda não existe, ela ainda está incipiente, né. Então, essa trajetória por ali. Na parte de pesquisa, né, atualmente eu sou professor efetivo, né, do programa de pós-graduação em Ciências do Esporte, lá da UFMG, onde também sou docente desde 2012 do Departamento de Esportes, atualmente na subchefia, né, indo para a chefia aí no próximo ciclo. Coordeno hoje, junto com o Varley, né, que vocês também conhecem, o Laboratório de Psicologia do Esporte da UFMG, que já tem mais de 30 anos, né, até alguns poucos anos atrás fizemos um evento de 30 anos do laboratório, onde a gente desenvolve pesquisa, projetos de extensão, né, para formar, né, novos profissionais, atender a comunidade e desenvolver projetos de pesquisa, né. O meu viés em especial na pesquisa é muito aproximar, né, a ciência da prática. Gosto muito de pesquisa aplicada para resolver as questões que estão ali na linha de frente, né, que é uma coisa que me dá muito prazer. E aí, assim, um número imenso aí de produções, de estudos em diferentes modalidades, né. A minha trajetória desde a época de atleta, né, que passei por várias modalidades, em especial no voleibol, né, depois me transformei, fui atleta, fui treinador, depois aí eu efetivamente ingressei na psicologia do esporte, ainda na graduação, começou a minha trajetória ali, né. Sim. E aí, só para finalizar, a parte de atendimento de atletas, de equipes, né, muitas, né. Trabalhei na preparação da Arábia Saudita, do futebol. Né? Seleção principal? Seleção principal, na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Morei lá em 2005 no Al Hilal, né? Lá, atendimento da equipe do Al Hilal, que depois passou a ser conhecida, né? Agora com a turma agora, que tá lá, né? Com a turminha que tá indo lá, né? Aí essa equipe foi campeã árabe, fui convidado a fazer o trabalho na seleção também, uma experiência muito legal, né? Participação nos Jogos Paralímpicos diversas vezes, né? E assim por diante, muito, né? Então é uma experiência bem legal e hoje uma das minhas metas, né, é continuar um pouco do trabalho do Dietmar, né? Formou a gente na psicologia do esporte, né? Faleceu em 2012, mas a gente continua com o trabalho dele, né? Dentro do laboratório e formando pessoas, né?
não posso deixar de falar também do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que tem um projeto também por volta de 2012, 2013, né? A gente fez aí 10 anos, estou preparando um livro para contar um pouco da história do projeto da psicologia do esporte, né? Tanto com os esportes olímpicos como os paralímpicos, né? Ali tem um projeto de extensão muito grande, que a gente forma muita gente também, para estar ali na linha de frente, né? Porque essa é uma das dificuldades que a gente observa na linha de frente, que às vezes é a falta de preparação do profissional para ele entrar num campo de trabalho específico, né? Então, eu comecei a observar muito que experiências mal sucedidas na psicologia do esporte, por pessoas que às vezes não estavam devidamente preparadas, começaram a fechar muitas portas para essa ciência, até inclusive no Comitê Olímpico Brasileiro. Então eu falei assim, foi por isso um dos motivos de desenvolver o trabalho lá na UFMG, no projeto de extensão para formar pessoas, né? E aí a coisa vem fluindo, né? Tá indo... É uma breve síntese aí. Ô Franco, e hoje, né, desde que a gente formou, a gente já trabalhava, né, Volney, com corrida, e a corrida é uma modalidade que teve uma expansão grande, cada vez maior, eu acho que por uma série de coisas, pela liberdade, pela praticidade, e a gente vê hoje pessoas, corredores de amadores buscando um desempenho, um alto nível dentro das possibilidades deles. E o treinamento mental, cada vez mais a gente vê a importância dele, né, Volney? Só que, assim, não é uma coisa que foi tão explorada, né? As pessoas preocupadas muito com o trabalho físico e esquecem, e a gente vê tantas diferenças. O que você poderia falar hoje, assim, de uma maneira geral, para a gente começar? Quais são os principais desafios ou as dificuldades psicológicas que o corredor enfrenta hoje? Nossa, posso falar o dia inteiro sobre isso, né? Primeiro, vou pontuar um aspecto que você colocou aí que acho que é muito importante. Normalmente, o treinamento das habilidades mentais, ele é classicamente ignorado, né? Até ia te perguntar, só fazendo um adendo aqui, ô Franco. Eu acho que já deve ter melhorado muito, mas tem um preconceito contra o treinamento psicológico, não tem? Sempre teve, né? Eu acho que, assim, nas equipes profissionais hoje, eu acho que esse preconceito já deve ter diminuído ou quase acabado, porque a pessoa vê realmente a necessidade desse tipo de treinamento, mas na base e na parte do público amador, que é um público que é o carro-chefe nosso, a gente vê que não tem uma importância. A gente fala muito sobre isso, conversando com o atleta, em outras situações que a gente está gravando, a gente sempre toca no assunto do treinamento mental, e a gente usa muito, né, Helena? A gente, pela prática, a gente tem experiência da prática também, a gente usa muito a parte mental para passar por momentos difíceis nossos. Então eu acho que isso que o Helena colocou e que você vai começar também, eu acho que está muito relacionado também a um preconceito desse público contra o treinamento psicológico, não? Eu nem diria contra o treinamento psicológico, porque as pessoas às vezes não sabem o que é. Não sabem o que é. Por falta de conhecimento, né? Já existe, inclusive... Vamos lá, vou tentar sintetizar essa ideia aqui para vocês e para o público que vai estar nos acompanhando aqui, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala do componente psicológico, né? As pessoas tradicionalmente associam isso a um viés de doença, né? Ok, existe, inclusive isso é muito falado e tem sido falado cada vez mais, a questão do adoecimento mental, que é uma preocupação importante que a gente tem que ter, ainda mais levando em consideração a rotina que a gente vive hoje em dia, principalmente nos grandes centros, né? A gente está sendo cada vez mais desafiado, né? Mudança estrutural, inclusive, na nossa cultura, na nossa forma de viver, até na forma de criar os filhos, né? Aquele conceito, né? Às vezes da mulher ficar em casa, cuidar e educar o filho, isso já acabou, né? Hoje em dia o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, então isso impactou numa série de coisas. Chegando nesse componente do entendimento da psicologia do esporte, é um desafio a gente tentar mostrar que, para além de cuidar do bem-estar do indivíduo, né, dele manter-se harmonizado em níveis de saúde mental satisfatórios, eu falo manter-se porque é um conceito dinâmico, né? Porque isso implica em a gente tratar de uma forma funcional os estressores da vida diária, né? Levando em consideração que, eventualmente, todos nós enfrentamos
algumas tempestades que acontecem na nossa vida, né? Isso faz parte do nosso processo, inclusive de desenvolvimento, os desafios que a gente enfrenta na vida, né? Alguns deles nós mesmos provocamos, trazemos para a nossa vida, outros acontecem, vamos dizer assim, pela obra do universo, mas a gente tem que saber lidar com isso de uma maneira funcional. Né? Acho que, inclusive, falar sobre saúde mental no esporte, né, é algo importante, talvez mereceria até um tema especial para isso, dada a importância. Hoje vamos falar um pouco do componente de performance para desmistificar o entendimento das pessoas sobre o treinamento mental. Né? Até para começar um pouquinho a diferenciar a questão da saúde e da performance, às vezes, muitos locais que eu observei, até foi uma tentativa do próprio Comitê Olímpico de chamar de setor de preparação mental, né? Então, tiraram a palavra psicologia, porque as pessoas associam psicologia à doença, e não é isso, tá? Isso tem também, mas quando a gente faz um trabalho de preparação mental, a gente está, de alguma forma, desenvolvendo as habilidades psicológicas inerentes à prática esportiva. Então, se eu estou, por exemplo, numa modalidade de endurance, eu vou trabalhar primordialmente algumas variáveis que vão impactar diretamente na performance desse indivíduo. Se eu pegar, por exemplo, um corredor de 100 metros e um corredor de maratona, você vai ver que, às vezes, existem variáveis psicológicas em comum, entretanto, com a dimensão, né, completamente diferente, né? Elas estão envolvidas, mas o nível de demanda daquela variável é muito diferente em função da característica da modalidade, da prova, do tipo de treinamento, né, que o indivíduo ele é submetido, né? Então, esses aspectos têm que ser levados em consideração para que você possa desenvolver. Do ponto de vista da outra coisa que você falou, né, que a pessoa começa a querer, mesmo o corredor amador, né, ele quer ali se desafiar, ele quer bater suas metas, talvez o próprio senso comum das informações que ele é bombardeado diariamente leva ele a buscar um treinamento tradicional, um treinamento clássico, e ele se preocupa com as variáveis biológicas. Que é muito comum e naturalmente precisam de ser também desenvolvidas. Entretanto, às vezes ele não dimensiona a natureza da tarefa que ele vai ser inserido, né, o desafio que ele vai eventualmente ali estar enfrentando, e aí ele começa a se deparar com as dores, não necessariamente as dores físicas, mas as dores emocionais provocadas por uma experiência talvez não tão bem sucedida quanto ele gostaria. E ele passa a ser surpreendido pelo desconhecido, por aquilo que ele começa a conhecer na medida em que ele vai se inserindo na prática da atividade. E isso, muitas vezes, pode provocar, né, um sentimento às vezes, de frustração, né? Eu estava comentando aqui nos bastidores de um comportamento, né, que a gente chama um traço de impulsividade, que é natural, né? Ainda mais nesse mundo rápido que a gente está vivendo aqui, muito dinâmico, né? Que as pessoas querem conquistar as coisas muito rápido, e é legítimo que elas queiram conquistar coisas. Entretanto, a falta de conhecimento do caminho que ela vai percorrer, do processo, das atividades que ela trouxe para a vida dela, né, trazendo ali esses desafios, faz muitas vezes com que ela se decepcione, ou que ela se frustre, porque ela não se preparou adequadamente para cruzar aquele caminho, né? E isso, conhecer o caminho, vai ajudar ela demais. Não a isenta dos desafios que ela vai enfrentar, das dores, eventualmente, que ela vai ter. Seria conhecer todos os obstáculos que ela vai ter que enfrentar. Possível. Exato, porque vão aparecer obstáculos extras, né? Que vão cair no caminho dela. E ela vai ter que... E se ela estiver preparada... Lesão, doença, perfeito. gripe. Porque vamos pensar num plano de treino. Eu tenho 3 meses para planejar para a Maratona do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí você sabe nesses 3 meses o que você vai passar. Você vai ter os seus treinos longos, um treino lá de 2 voltas na Pampulha, os treinos de limiar, os intervalados. Então ela já sabe aquilo, mas dentro daquilo tem outros fatores que vão aparecer. Às vezes ela teve um estiramento, ela teve uma gripe, uma virose, que isso tudo vai impactar, se ela não souber lidar com aquilo, vai impactar de uma forma negativa muito maior, né? Inclusive, até falando sobre isso aí, né, desses acometimentos, né, eu tenho um grupo de pesquisa que a gente investiga a psicologia das lesões, né? A gente até inaugurou ele recentemente, dada a importância, né?
Tem hoje uma literatura bem farta sobre isso, né? Que estuda o componente psicológico das lesões. Que é muito comum, né? Vem um médico, avalia, ó, clinicamente está liberado, né? Aquela lesão já está, né, recuperada. E as sequelas psicológicas e emocionais que aquela lesão pode ter provocado? Existem, registrado na literatura e na história, atletas que não conseguiram se recuperar de uma lesão grave, assim, emocionalmente, né? Então tem medo de voltar. Entendi. Plenamente e ter uma recidiva, né? Pensa naquele caso, vamos trazer aqui pro futebol aqui, que eu acho que é emblemático, que todo mundo deve lembrar, a lesão que o próprio Ronaldinho Fenômeno teve, né? Sim. Lá do joelho e tudo, né? Já tinha sido até eleito o melhor do mundo, né? Naquela época e depois, eu não sei se foi eleito mais uma ou duas vezes melhor do mundo, mas se coloca, vamos usar um pouquinho de um conceito que chama de empatia, né? Que é importante principalmente para os treinadores que estão lidando com pessoas, né? Vamos se colocar na posição. Como é que será que foi? O que passou na cabeça do atleta, né? Quando ele teve que dividir a primeira bola num jogo oficial pós-lesão, né? Olha o desafio. Consequentemente, a lesão, né, por maior que seja o cuidado, né, que os treinadores tomam, lesão é algo que pode acontecer por diversas razões, não necessariamente por uma sobrecarga de treinamento, por um treinamento eventualmente não bem dimensionado para aquela pessoa, mas a lesão é algo que pode acontecer. Andando você pode lesionar, né? Sim. Você pisa num buraco, seu pé não se adapta adequadamente, você machucou. E lidar de uma forma adequada com a lesão é fundamental. Por quê? O componente mental, ele determina as nossas respostas, inclusive biológicas, né? Porque a nossa mente, ela recebe o estímulo, né? Vindo do sistema sensorial, né? E ela processa essa informação. Vamos dizer assim, grosseiramente falando, ela vai para uma via positiva e uma via negativa, né? Em termos de confrontar aquele estímulo. Imagina você estar ali fazendo a sua primeira maratona, ok? Você pode se sentir super bem com isso e desafiador. Não, que bacana, eu tô aqui, vou fazer, vou cumprir uma meta legal, quero participar. Uma outra pessoa, na mesma situação, pode processar essa informação completamente diferente. Então, um vai pela via positiva, que vai ali, né, ativar ali os neurotransmissores, produção de opioides endógenos e tudo, e o outro vai pela via do cortisol, né, do estresse e tudo, né? Olha que coisa maluca, né? Então, né, a percepção leva à produção de pensamentos a partir do momento em que a pessoa avalia aquele estímulo, né? Então, o pensamento vai gerar o quê? Uma emoção. E essa emoção é externalizada na forma de um comportamento. Então, eu posso não ter acesso aos seus pensamentos, mas baseado, né, na sua linguagem corporal, no seu padrão de comportamento, eu posso estimar ali, né, o que está passando na sua cabeça. No mínimo, se é algo positivo ou negativo. Sim. Porque a pessoa externaliza isso. Então, isso, inclusive, no ambiente de treinamento, eu acho que pode ser perfeitamente transferível aí para corrida. Você está ali, né, no treino ou na competição e a expressão da pessoa, ela demonstra o que está no padrão de pensamento dela. Aí você pode ir trabalhar um teamwork, né, um trabalho de equipe bacana e de lá dar o suporte. Às vezes ali no meio ali da prova, você está sentindo assim, cara, vou resgatar essa pessoa aqui. Porque ela está no momento de sofrimento. E ela não está lidando bem com aquele sofrimento. E eu acho que dentro do que a gente trabalha, isso é muito comum acontecer. A gente fala muito isso, né, de como você administra esse momento ruim. De como você aprende a administrar esse momento ruim. E eu acho que é treinando e passando por esses momentos no treinamento, para você levar para a competição, né, não chegar como sendo uma coisa muito estranha, muito nova para você. Né, Frank? Então, assim, esse trabalho, ele já começa lá atrás, ele já começa no treinamento. Aproximar o treino da competição é muito importante. Não, pode falar. Mas, ô, Franco, aproveitando isso aí que você está comentando, é interessante porque a gente pegando grupos de atletas nossos, né, de alunos nossos, aí você tem grupos que lidam com, vamos falar assim, qualquer tipo de prova, o terço final, seja numa corrida de 5 km, 10 meia maratona, mas sempre o terço final é o terço onde que a parte emocional, a primeira parte você tem que lidar com ansiedade para você poder não sair do seu plano. E a parte final você vai lidar com desconforto. Então é o momento que você vai lidar, vamos dizer, com seus demônios, que vão cruzar
aqueles pensamentos bons, mas os pensamentos negativos, a dor, o desconforto. Como que seria uma estratégia para a gente poder lidar com esse terço final numa maratona, por exemplo, quando você está ali no quilômetro 30, 32, que a gente chama daquela muralha, o muro da maratona, em que você tem pessoas que falam assim, não, mato a bola no peito, assim, bom, eu vou para frente aqui agora, tô driblando isso aqui. Tem outras que falam assim, já antes, eu falo assim, nossa, quando eu chegar lá no 30 eu vou estar quebrado, vou estar cansado, Entendi. vou estar morto. Porque tem esses dois tipos de perfis, né, Volney? E é uma coisa assim que a gente já passou por todas essas situações, a gente sabe da dificuldade que é, mas aquele terço final ali, lidar com isso, e eu acho que se você já constrói um positivismo antes, né, e aí vem também a sua capacidade de foco, de concentração, tudo envolvido junto para você poder ter mais sucesso ali. Vou falar duas coisas. Primeiro vou resgatar um pouco do que o Volney colocou, da questão do treinamento, depois eu vou para essa questão do muro, tá bom? Vamos lá. Questão do treinamento. Como eu falei, né? Classicamente, a preparação mental ela é negligenciada. A pessoa investe numa preparação e esquece que o componente mental está ali balizando a ação humana, né? Tanto que até no próprio livro do Dittmer tem um capítulo que fala sobre aspectos psicológicos da ação humana, né? Tem uma coisa nesse sentido assim, para você entender, né, que tem um componente psicológico sustentando a ação humana ali, né? Onde tem a ação humana tem o componente mental ali no processo. A exposição planejada aos desafios ou aos estressores, isso é algo importante, como eu falei, né, de ajudar a pessoa a conhecer. Vocês como treinadores, né, inclusive já experientes do ponto de vista da prática também, passaram por coisas que é importante vocês orientarem, né, esse caminho, né? Porque pode ser que você está preparando uma pessoa para correr pela primeira vez uma maratona, uma prova de longa duração, e ela vem se preparando, né? Talvez até o seu julgamento, né? Em relação ao que você tem observado, fala assim, olha, acho que não é o momento de você ir para esse desafio. Olha, a gente tem um calendário de competições de longa duração aqui, né? De longa distância. Vamos aguardar, vamos trabalhar um pouquinho, vamos arredar essa meta sua um pouquinho mais para frente, para você estar melhor preparado. Isso também é uma decisão difícil. Uma decisão que às vezes vai frustrar a pessoa. Pô, mas eu me preparei e tal e tudo. Porque o que acontece também que a gente tem que levar muito em consideração? Treino é treino, jogo é jogo, ok? Por mais que você tente simular os estressores da competição, essa pessoa invariavelmente ela vai se deparar com coisas efetivamente novas. Da dinâmica da competição, seja um ambiente diferente, pessoas diferentes, né, clima diferente, né, estrutura diferente. Então, tem uma quantidade enorme aí de variáveis, né? Por isso chama variável, né? Porque elas podem se modificar. Exato. Que ela vai ter que fazer uso da sua capacidade de adaptação. Então, treinar em locais diferentes, em ambientes diferentes, com climas diferentes, com pessoas diferentes. É a dificuldade que a nossa turma tem. Isso é legal escutar isso. Levar o grupo, põe lá numa van e tudo. Vamos treinar hoje num lugar diferente. Um ambiente, uma altitude, um ambiente frio, etc. Tentando aproximar um pouquinho daquela condição que ele talvez vai enfrentar. Mas ter essa sensação, por quê? Porque ele vai estimular a capacidade de adaptação. Eu tive recentemente, né, lá no Minas Tênis Clube, por 4 temporadas, de 2019 a 2023, pegando inclusive o ponto da pandemia, né? Que foi um outro estímulo, né, desafiador na vida de todo mundo. Novidade, né? Não saber como se comportar e tudo, né? E uma coisa que eu procurei sempre fazer e trabalhar com os treinadores é o seguinte, olha, lá é uma quantidade enorme de atletas e de equipes para uma equipe muito pequena de profissionais. Por que é equipe pequena? Porque as pessoas classicamente, eu tenho ali 30 fisioterapeutas, tem 3 psicólogos do esporte, entendeu? Né? Porque as pessoas ainda não entenderam, né, a importância da preparação mental. Não estou falando que tem que ter 30 psicólogos do esporte e 3 fisioterapeutas, não, né? Até talvez seria desejável do ponto de vista de uma idealização. Por que tem poucos fisioterapeutas? Porque as pessoas estão se machucando menos. Sim. O trabalho é muito mais do ponto de vista preventivo do que... Perfeito. Né? Posso, né? Depois eu não posso. Da mesma forma, por que as pessoas procuram, né, o psicólogo do esporte quando estão numa situação crítica? Às vezes procura...
nem necessariamente para desenvolver as habilidades mentais. Quando procura um psicólogo do esporte efetivamente preparado, é que vai descobrir, nossa, eu posso fazer uma preparação mental, eu posso melhorar a minha performance também com esse tipo de trabalho. Só que ela procurou pela dor que ela teve, não visando... Não preventivamente, né? Não como a fisioterapia. Essa é a analogia, né? Mas isso é um desafio que a área também vai ter que enfrentar dentro das ciências do esporte. É um desafio que a gente tem que enfrentar, ok? Então, essa minha fala foi só para tentar responder um pouquinho a questão de treino e competição e as pessoas entenderem que vocês vão enfrentar estressores típicos na competição, que por mais bem preparado que sejam seus treinadores, esses desafios podem acontecer, vocês podem encontrar esses desafios durante a competição, e aí é que vai fazer valer a preparação mental. Porque eu falo o seguinte, eu preparo, por que às vezes o psicólogo do esporte não aparece ali efetivamente na competição? Porque o trabalho dele é um trabalho de bastidor. Né? Assim, às vezes eu vou na competição para ver como que o meu atleta está lidando, eventualmente, com os desafios que vão aparecer ali. E se eventualmente aparece uma coisa diferente, eu falo assim, cara, tudo bem. Né? O mais importante é, você colocou sua energia para resolver o problema ou você colocou sua energia para fazer parte do problema? Com sofrimento ali. Porque o sofrimento, às vezes, ele é inerente, ele vai acontecer. A questão é, como é que a sua mente trabalha? Sua mente trabalha para resolver o problema ou para sofrer com o problema? Esse padrão já muda completamente a atitude da pessoa. Porque se a mente da pessoa é o tempo inteiro em buscar soluções, mesmo que ela não tenha encontrado solução, assim, cara, fiz tudo que eu podia, na hora não me ocorreu. Mas você pode, a qualquer momento, pós-competição, quando você já estiver mais tranquilo, revisitar mentalmente aquela prova, buscando aqueles desafios que enfrenta, assim, como é que eu me comportei naquele momento? Já estou dando dicas, né? De como que a pessoa pode fazer, né? Porque todas essas, entre aspas, dicas, tem um pano de fundo de literatura e de pesquisa muito denso. Sim. Né? Assim, não, que coisa simples, tudo. Mas são décadas e décadas de estudos científicos, né? De embasamento científico para poder chegar em coisas que são aplicáveis para o consumidor ali, né? Para a pessoa usar, né? Para traduzir, assim, inclusive é uma coisa que eu acho bacana a tecnologia e tudo, mas eu falo assim, cara, se você não tiver tecnologia, você faz. Porque qual que é o grande propósito da preparação mental? Que você tenha uma atitude positiva diante das situações de enfrentamento. Né? Então, esse é o ponto principal, né? É porque você coloca tecnologia e tal, aí facilita uma publicação e tudo, ok. Mas a essência do dia a dia está no seu padrão de comportamento. Então, na hora que você começa a modular, né, o seu padrão de pensamento, lembra que eu falei da via positiva e da via negativa? Na hora que vocês, inclusive treinadores, começam a perceber que o padrão de comportamento de uma pessoa, padrão de resposta é negativo, você vai trabalhando ali diariamente, né, gente? Também não é a mágica que você vira uma chavinha, né? Diariamente observando e alertando. Porque esse padrão de comportamento pode ser inconsciente. A pessoa não está percebendo que ela está se auto-sabotando. Franco... Ainda não falei do muro não, viu? Vamos chegar no muro. Mas vamos lá. Pegando um gancho aqui, porque a gente vê, falando da questão comportamental dos nossos atletas, o corredor, como no treinamento, melhora com a repetição. Só que a repetição ela gera conforto, né? Então, a gente vê as pessoas ali treinando, um pequeno grupo, nós sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, e aí quando a gente leva, você comentou, a gente leva eles para outro cenário, para outro campo visual, eles têm dificuldade, né? Então, construir esses, vamos falar assim, entre aspas, esses calos mentais fortalece o corredor. Acredito. Né? A gente colocar eles para correr em situações diferentes, então um pouco em horários diferentes, igual você colocou aí, em campo visual diferente, em que ele não está adaptado, isso vai fortalecer o corpo. Exatamente, você está estimulando que ele desenvolva a capacidade de adaptação. Eu não concluí o raciocínio da época que eu estava lá no Minas, porque como tinha uma quantidade muito grande, né, de atletas e poucos profissionais, uma estratégia que eu adotei foi fazer workshops
de treinamento mental com as equipes, de uma forma geral, a equipe técnica, né? Não apenas os treinadores, mas até os preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos para eles compreenderem que onde tem um ser humano tem um componente mental. Então ali eu ensinei, né, a esse grupo, né? Ou pelo menos mostrei ali de uma forma e coloquei eles para fazer também, pensar a respeito, como que você desenvolve os aspectos psicológicos da performance humana dentro do treinamento físico, técnico e tático. Isso é o atleta, porque quando fala assim, fazer o trabalho da psicologia, o que a pessoa imagina? Opa, dentro de um consultório, né? Classicamente pensa assim. Cara, o trabalho com o indivíduo é no ambiente que ele está sendo exposto. Claro. Né? Então, imagina, às vezes o atleta está treinando psicologicamente sem saber que está treinando psicologicamente. Olha que bacana isso, né? Sim. E isso é muito rico, porque você pode pensar assim, uma vez que você faz a análise psicológica da atividade, seja, por exemplo, uma prova de endurance, você faz toda a análise ali para entender quais são os desafios físicos, técnicos, táticos e também os mentais, né? Porque na hora que você compreende o que é a modalidade, seja no treino e na competição, por que eu falo no treino e na competição? Porque às vezes a gente pega padrões de treinamento, quando você vai para a competição é completamente diferente. Vou dar um exemplo do atletismo, né? As pessoas, às vezes, que não estão acostumadas a acompanhar, né, ali o dia a dia de um treinamento, ou às vezes nem ver competições, costuma ver muito em que momento? No momento das Olimpíadas, que é muito veiculado, né? Né? As provas de atletismo e tudo. Aonde que está o treinador lá na Olimpíada? Aonde que a câmera pega o treinador do atletismo? Não aparece. Não, ele tá na arquibancada. Aparece na arquibancada. Como torcedor, né? Como torcedor. Como torcedor. E no treinamento, onde que ele tá? Na beirada, né? Na pista. Do lado do atleta. Sim, só para pegar este exemplo. Só a distância que o treinador tá do atleta já pode fazer diferença para muitos atletas. Sim, então, o que eu recomendo? Ô, treinador, periodicamente, faça simulados de competição. Seu atleta tem que aprender a se comunicar com você à distância, ele também tem que aprender a se virar sozinho. Seu trabalho é preparar o seu atleta para que ele seja capaz de lidar com aquela situação que ele vai estar ali na competição. Né? E se ele se deparar com coisas novas? Aí, o padrão é aquilo que eu falei. Tomar decisão. Você tem que usar as ferramentas que você tem para tentar encontrar a melhor estratégia para você lidar. E sua mente tem que ser o tempo inteiro voltada para resolver a situação, o problema. Não resolveu? Ok, não vá se punir por isso. Aprenda com a dor que você teve. Porque a dor, ela tem que ter um propósito. Não pode ser a dor pela dor. Porque senão cai no tal do ressentimento. O que é o ressentir? Sentir de novo. Né? Então nunca caia nessa armadilha, né? Entenda a dor como uma oportunidade de aprendizado. Vai analisar assim, o que eu poderia ter feito melhor, diferente e tudo. Faça essa primeira análise, depois vá lá conversar com o seu treinador e compartilhar a análise que você fez. Olha, eu me analisei dessa forma. Tem alguma outra coisa que eu não pensei que você recomendaria que eu pudesse fazer numa situação como essa? Maravilha, gerou um aprendizado, colocou no cérebro ali, quando ele estiver numa situação diferente, o processo de adaptação já vai ser mais fácil para o desafio. Não falei ainda da muralha, mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar da muralha, então, da barreira. Essa barreira que vamos falar assim, ela é uma assombração para os corredores de longa distância. Muitas vezes para uns chega ali no quilômetro 25, 28, mas culturalmente ela costuma chegar, pessoal, no quilômetro 30, 32, que é onde você tem uma queda de desempenho gigante. E é interessante porque todo mundo, culturalmente, o maratonista já cria isso há muito tempo, né? Eu ia comentar o seguinte, você tem uma parte da parte física, realmente, porque já está debilitado num período de 2 horas de competição, ou um pouco mais, um pouco menos, mas já tem esse componente psicológico. Que existe de falar que a barreira do 28, 30, 32 quilômetros numa prova longa, nós estamos falando de uma maratona. E aí o corredor já vai com esse problema na cabeça, vamos colocar assim, com essa barreira na cabeça. Isso gera medo, né? E aí você já chega com foco naquilo.
E aí eu acho que eu vejo isso como um grande problema da situação. Claro que tem a parte física da preparação, mas você tem essa parte que eu acho que o foco nisso, né? E aí eu acho que vai naquilo que você acabou de colocar, da via positiva e negativa, ele já entra na barreira pensando na via negativa. E aí virou uma cascata de coisas ruins ali, né? Ruins. Vamos fatiar esse problema, tá bom? Quando vocês acham que começa a ter esse problema? Vocês que estão na linha de frente ali. Quando que esse problema surge para o praticante? Pela primeira vez? Eu acho que quando ele começa a escutar dos outros que ali é uma barreira. Perfeito. A barreira surge já no dia a dia. A própria pessoa cria, o próprio ambiente cria a barreira. Você já imaginou se você estivesse correndo e não tivesse marcações, se você não tivesse um relógio para te indicar? Perfeito. O que ia acontecer? É o que eu falo, por exemplo, fiquei muito tempo ali com os atletas de voleibol. Imaginou, se você não soubesse o placar, como é que você ia se comportar? Eu ia jogar para fazer o ponto. A mesma coisa, né? Esses estímulos, muitas vezes, eles que poderiam ser uma orientação, muitas vezes eles vão fazer o efeito contrário. Eles vão te impactar psicologicamente, eles vão aumentar o tamanho daquela barreira, né? Então, assim, eu lembro claramente, foi em 2004, nos Jogos Paralímpicos de Atenas, que eu estava com uma das atletas, e a atleta falou comigo que, nossa, mas eu tenho um problema quando era uma atleta de lançamento. Fico muito nervosa quando eu vejo o desempenho dos meus adversários, né? Aí eu falei com a atleta assim, para analisar o que é a sua prova. A sua prova, você não se prepara? No final das contas, não é você contra você mesmo? Não é você tentando ali superar, né, o seu limite, ou você simplesmente executar na prova aquilo que você treinou? Essa para mim seria a primeira meta. Sim. Reproduzir na competição aquilo que você já treinou. Se você puder, naquele ambiente da competição, né, ter condição de você avançar para além do que você treinou, antes até de terminar esse caso, eu lembro do caso lá nos Jogos do Rio, né? O atleta lá do brasileiro, da final da vara, né? Você acha que ele treinou ali para saltar o que ele tinha saltado? Eu creio que não, que ele não fez aquela marca no treino. Mas ele chegou numa situação e pensou assim, perdido por 1, perdido por 1000, vou pular. Mas ele fala isso. Ele fala isso. Então ótimo, não tinha visto essa fala dele não. Mas é um raciocínio lógico quem tá querendo ir pela via positiva, assim, cara, vou vencer. Sim. Não tenho... Vou superar. Seria não tenho o que perder, não tenho... Pô, já tô aqui, cara, o que te impede? É o que eu falo com os atletas do esporte coletivo, né? Tá ali sendo massacrado pelo adversário, aí o que ele faz? Ele joga a toalha, ele amarela. Cara, tudo que o seu adversário quer é olhar pro seu lado ali e ver que você tá jogando a toalha, tá facilitando a vida dele. Cara, você treinou tanto, você já tá na competição, por que não dar o seu melhor, né? Aqui vou voltar lá para aquele gancho lá da atleta. Assim, fulana, né? Para não falar, vou contar o milagre, não vou contar o santo, né? Você já tá dando a resposta. Por que você tem que olhar o resultado do seu adversário? Vai lá, faça suas séries. Quando você terminar a sua série, vai olhar lá o resultado. Deu, não deu. Ok, fez o seu melhor. Maravilha. É isso. Né? Às vezes a pessoa, quando falando da barreira, a pessoa psicologicamente, ela já cria. Essa foi uma barreira dela. Sim. Essa foi a dor dela. Então a gente encontrou caminhos assim, entenda a barreira, entenda o desafio, né? E joga essa barreira no chão. Por que ela tem que existir? Compreender, né, fisiologicamente com o que acontece no seu organismo é uma informação importante. E por mais que a ciência mostre ali matematicamente o padrão de comportamento do seu organismo, ele pode ser para você, Volney, de uma forma e para o Heleno outra. Quer dizer, igual eu falo assim, às vezes é 32, 35, outro é 28. Ok, mas é o seu conhecimento sobre o seu corpo. Exato. Como que ele se manifesta. E é aí que muitas vezes o treinador e o próprio atleta vai construir a estratégia da prova. Sabe que quando reconhecer determinados sinais, ele entrou na meta 2, agora eu vou me comportar dessa forma.
Quando ele, né, e assim por diante, né? Pensa aquela imagem lá antológica do nosso maratonista lá que foi jogado para fora lá em Atenas, né? O Vanderlei, né? Ele estava ali num estado de equilíbrio, padrão, de repente teve uma variável inesperada que mudou completamente ali. Ele teve que ter ali um momento de superação tremendo, né? Tanto do ponto de vista de tirar ele daquele estado de equilíbrio, fora a cascata, né? Hormonal que deve ter vindo ali do susto que ele tomou, de uma pessoa vindo para cima dele, né? Aquela questão da ameaça, né? Não sabe o que a pessoa ia efetivamente fazer. E ele já provavelmente com um tanque não cheio, né, de energia, tendo que ainda administrar quase vazio, quilômetro 36. Que fizeram naquele tanque dele. Nossa, entendeu? Como também, né, aquela outra cena, né, dos Jogos de Atlanta 96, da Gabrielle Anderson, que entra na primeira maratona feminina, né, toda empenada, né, pelo esforço extremo ali, extenuante, que ela teve. Imaginou o desafio mental que ambos tiveram, né? Então, acho que a minha primeira dica, né, fatiando aí essa situação não crie as barreiras. Comece não criando. Tira isso da cultura do seu treinamento. Né? Trabalhe de uma forma diferente. E, Franco, isso aí muitas vezes acontece, eu vejo, pelo que acontece nos nossos corredores, pensamento, né? Aquelas coisas que cruzam. O pensamento está muito ligado também à sensação, à emoção, ao esforço que está acontecendo ali. É possível você não pensar chegar um momento em que você não está pensando em nada, um vácuo mental ali, o corredor está praticamente... Eu já tive provas, igual eu fiz uma vez, eu corri maratona de Paris 3 vezes, e eu fui ver onde que eu tinha passado, na terceira vez que eu corri com uma aluna, mas as 2 primeiras vezes tinha partes da prova que eu nem lembrava, né? Então eu considero, talvez eu estava num estágio de vácuo, que eu estava só pensando num ponto, né? Isso aí, como que a gente... Isso aí foi uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente conversando aqui agora, é possível a gente criar isso até para abstrair de dor e de pensamentos negativos? Qual que seria uma estratégia para a gente correr sem pensar, né? Sem que essas coisas negativas, essa carga caia na nossa cabeça, de, eu tô cansado, eu não vou dar conta, tá vindo a barreira do 32, tá vindo a muralha da maratona. Como é que a gente poderia... Isso aí, primeiro é você tentar se abstrair desses estímulos, né? Vou pegar aqui, como tá recente, né? Teve a minissérie lá do Ayrton Senna, que muita gente viu, né? Ele fala lá do túnel, né? O túnel, na realidade, é um hiperfoco que ele tem, né? Ele entrou ali numa tocada ali do carro ali e tudo, e estava no hiperfoco. Onde que quebrou o hiperfoco? Pela insistência da equipe, né? Do diretor lá da equipe dele, toda hora falando, Ayrton, diminui, você não precisa de correr nesse ritmo, já está quase 1 minuto na frente, né? E tudo, né? Quer dizer... Isso foi um estímulo, né? Um estímulo físico que perturbou. A gente chama isso de pensamentos intrusivos que a pessoa pode gerar. A barreira, isso, aquilo. São pensamentos intrusivos. Na hora que você consegue bloquear, né, para que eles não entrem, né, você tá ali nesse padrão. E, assim, pensando numa prova de maratona, né, tipo 2 horas, mais de 2 horas, 2 horas né? e 40, 3 horas e meia, né? depende. Dependendo, né? Que eu pensei aqui. Vamos tirar o profissional, né? Média 3 horas de corrida. É difícil você ficar 3 horas. Que você não tem pensamentos, vão acontecer. Por isso a preparação mental ela é tão importante. O que fazer quando esse padrão de pensamento surgir? Ela tem que desviar o foco dela do pensamento disfuncional para algo que ela está preparada também. Por isso a preparação mental. Aonde que ela tem que colocar o pensamento dela se ele surgir? Primeiro que o ideal seria tirar pensamentos. Né? Vai lá no seu ritmo de prova, que é aquilo que você trabalhou, né? E segue. Aquilo que eu falei assim, se você não tiver marcação, se você não estiver olhando relógio nem nada, cara, você vai passar, já acabou, eu tô correndo ainda, né? Quer dizer, a pessoa vai, né? Não é tão fácil assim, mas basicamente o que eu tô querendo dizer é como que a pessoa lida com os estímulos, né? Que na hora que ela percebe uma marcação, né, a informação vai para o cérebro e aí desencadeou o processo. Vou para o positivo ou vou para o negativo? Tem que controlar o padrão de pensamento a partir de uma análise positiva dos estímulos que ela se confronta, tá? O túnel, o hiperfoco envolve, né, uma questão efetivamente da pessoa estar preparada, né?
do nível de motivação. Esse hiperfoco não vai acontecer sem motivação. Você sabe fazer, mas se você estiver desmotivado, gente, motivação é o combustível do processo, né? Eu tenho duas determinantes da motivação. Uma é a determinante energética, que é o combustível, outra é a determinante de direção, que são suas escolhas. Se você conseguir administrar bem, maravilha. Se você faz escolhas erradas, o que você acha que vai acontecer com o seu combustível? Vai cair. O componente, né, a determinante de direção afeta a determinante energética. Perfeito. E eu tenho que me policiar em relação a isso. Por isso que é legal, às vezes terminou um treino, conversa sobre o treino, conversa sobre as suas sensações. Às vezes não se fala sobre isso. Às vezes a gente fala, outra dica também, né? Acho que muitos ambientes de treinamento trabalham com duas variáveis que são fáceis, relativamente fáceis de trabalhar, que é a PSE e a PSR, né? Percepção subjetiva do esforço, percepção subjetiva da recuperação. Que a gente, no ambiente de treinamento, a gente desenvolve até para ver o efeito do treinamento ali na pessoa e tudo, né? Processos de recuperação entre o treino de hoje e o treino de amanhã, né? Você deu uma PSE aqui, né? De, sei lá, de 8, 9 treinos extenuante, né? Como é que vai ser sua PSR antes do treino, de iniciar o treino de amanhã, né? E no final de uma semana, como que isso aconteceu? Isso é para a gente poder controlar, né? Inclusive, monitoramento dos próprios estados de humor, né? Acho que na época de vocês tinha o POMS, né? O Profile of Mood States. Já teve uma versão mais evoluída, né? Que é o BRAMS, né? Vindo do BRUMS, né? Brunel Mood Scale. Aí a gente fez a Isabel Rolfs, que hoje é minha orientanda de doutorado, em Cotutela, que está lá voltou recentemente da Austrália, né? Ela validou o BRAMS, que é o Brazilian Mood States. E a gente trabalha sempre na versão right now, né? Que é como que você está se sentindo nesse momento, né? E agora estamos validando ali o past week, né? Que é o acúmulo das cargas, das cargas emocionais, de como você lidou. Então, isso também é uma variável psicológica interessante que nem se passa pela cabeça na grande maioria dos ambientes de treinamento. Cara, eu não controlo as variáveis psicológicas e emocionais, né? Lembrando também que o fruto do que você está observando ali no atleta não necessariamente é apenas oriundo daquilo que ele foi sujeito a cargas de treinamento. Porque esse indivíduo ele tem uma vida também. Sim. E ele familiar, enfrenta, trabalho. Claro, e ele tem esses desafios. Por que muitas vezes acontece, o atleta quebrou, poxa, mas estava tudo planificado, essas cargas eram adequadas para ele. Você acha que o que acontece fora do ambiente de treinamento não consome combustível da pessoa? Nossa. Sim. Totalmente, mas as pessoas desconsideram isso. No ambiente de treinamento, desconsidera isso. Por isso que também as pessoas estão adoecendo, por isso que atletas estão adoecendo. Porque deixa de considerar a influência, né, da carga que essa pessoa recebe nos outros ambientes dela. Você tem um ambiente do esporte perfeitamente. Às vezes a gente não consegue controlar 100% do ambiente do esporte, que dirá os ambientes que estão numa órbita um pouco mais distante, que nem passa no radar ali da equipe técnica, né? Eu vejo cada vez mais, Franco, assim, na experiência prática nossa, que essa energia, esse estresse mental, principalmente dos outros campos que a pessoa vive, né? Pessoal, profissional, consome uma energia gigante dessa pessoa. Eu acho que isso aí E aí, como que essa pessoa lidar com esse estresse dela é muito importante. A gente tem casos lá de... Tem gente que né, nós temos um atleta lá que ele transforma isso, cara, em energia positiva para ele treinar, que é impressionante, né? Então, assim, E já tem gente que chega com isso e hoje já começa derrotado. Ele já começa uma sessão de treino, uma prova, ou o que seja, derrotado. É possível blindar isso? Vamos voltar aqui só na questão do... Eu também não terminei a resposta, mas do hiperfoco. Do hiperfoco, eu queria entender o seguinte: qual que é a diferença do foco para concentração? Eles são primos? Acho que no senso comum, inclusive, as pessoas entendem da mesma forma, porque a concentração é o quê? É o foco. Né? Porque o que é a atenção? Atenção ampla e atenção estreita. Vamos lá buscar lá da aula de psicologia do esporte. Né? Boa. A atenção ampla é quando você divide, né, a sua energia atencional na percepção de vários estímulos simultaneamente. Né? E a atenção restrita é a concentração, onde você direciona, né, a sua energia atencional para um estímulo. Né?
Então, aprender a fazer isso, quando ela dispersa demais, abrir o foco demais, vamos dizer assim, você começa a ter intrusão ali de variáveis ou de estímulos que às vezes não são legais. É claro que a gente usa entre aspas, um filtro atencional, né? Porque passam ali, né, naquela membrana ali, né, psicológica e vão para o seu cérebro. Informações que não são necessárias, que não são desejáveis. É o cara ali na competição olhando para a torcida, etc. Cara, a torcida está fazendo o papel dela ali. Não tem que influenciar a sua performance, né? Sim. Ou o padrão de estímulos, né? Talvez até na corrida, né, que eu também corri um pouquinho, né? Não profissionalmente, mas... correr, né, em cima de uma esteira é totalmente diferente de você correr na rua, né? Por isso o ambiente é legal, mas eu já trabalhei com atletas que falavam assim, pô, às vezes o ambiente que eu tava correndo era feio, entendeu? Não fazia aquela sensação de prazer. Mas eu acho que isso faz parte daquele assunto que nós tocamos lá atrás, dessa variação do ambiente para o atleta trabalhar essa parte do desconforto, porque o ambiente feio te tira. Isso é legal você chegar no final de um treino, além de falar, por exemplo, eu estava falando da PSL e da PSR, né? Vou chegar no outro ponto que eu quero aqui. Por isso que é legal você trabalhar também essas variáveis no final de um treinamento, não só o esforço e a recuperação, que está se remetendo muito tradicionalmente a variáveis biológicas ali, né? Eu criei, baseado nesse modelo, a PSX. É X. De que ela vem? Percepção subjetiva da excelência. Porque ter comportamentos excelentes vai te permitir alcançar os seus objetivos. Só que o ter comportamentos de excelência, que eu falo muito, isso é o dia a dia. É o dia a dia de você planejar as suas atividades e estar ali para fazer plenamente aquilo que você se dispôs a fazer. Cara, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Mas onde eu estou agora? Eu estou aqui. Eu estou pleno aqui. Eu tô 100% com vocês. Minha mente está o tempo inteiro aqui, ó, tá totalmente com vocês. Entendeu? Então, quando você desvia a atenção assim, não, mas eu tenho que fazer isso e tal, você tá perdendo o foco. Entendi. E é fatal. Perder o foco, perde performance. Só uma coisa aqui que eu acho que também que é válido da nossa prática, você falou sobre o estímulo. Pensando num corredor que tem uma capacidade de foco e concentração alta, quais são o que ele vai receber do externo? Muitas vezes ele está correndo, ele já tem um plano de prova, e você até falou assim, que vem aquele quilômetro. Então ele está marcando, ele tem um ritmo prévio que ele criou para poder passar a cada quilômetro. Quando ele chega em determinado quilômetro, em qualquer distância, que não é correspondido com a expectativa dele, com o plano de prova dele, ele tem duas coisas, ele tem 2 caminhos ali. Ou ele aceita aquilo, ou então ele vai brigar para aquilo, ou aquilo afeta ele negativamente e ele fala, joga toalha. Fudeu, agora ele não tem, ele joga toalha. Muitos corredores de elite, inclusive, abandonam a prova. Corredores amadores, o que acontece? Eles iam ter uma queda de desempenho, né? Por uma série de coisas, né, Vonei? Exato. Mas muitos ali não vão ter uma queda de desempenho, eles vão pular do precipício, eles vão cair muito. Porque eles não souberam lidar esse estímulo externo assim, que eles estão acompanhando as placas dos quilômetros, não foi com a expectativa correspondida. Essa frustração dele... Esse exemplo é sensacional, porque vou te responder isso cientificamente. Tá? Eu orientei um trabalho de doutorado lá na FISE, né? Na Fisiologia do Exercício, que o Thiago Mendes, que era o doutorando, ele fazia o seguinte, ele levava um ciclista, tá bom? Que era o exemplo, mas você vai ver que isso é transferível perfeitamente para qualquer outra área, para fazer um teste de esforço máximo. Beleza, fez o teste lá, calculou ali tudo, então sabia que a velocidade dele para cumprir uma prova, né, que seria o experimento, né, de 30 quilômetros era X. Então, sua performance é X, ok? Certo. E ele foi levado para uma situação experimental que é o seguinte, ele tinha que correr na bicicleta dentro do laboratório e era projetado numa tela o avatar dele e do lado um adversário. Só que quem era esse adversário? Era ele 3% melhor do máximo do que ele deu ali, entendeu? Você recebeu a instrução assim, faça o seu máximo, entendeu? Entendi. E depois você foi confrontado com você mesmo, só que ele não sabia. O atleta não sabe que o avatar, ele sabe que é ele, mas ele não sabe que o adversário é ele. É ele 3% melhor do que o seu melhor. Entendeu?
E a gente tinha checkpoints, se eu não me engano, a cada 5 ou 10 quilômetros. Acho que era 5 quilômetros, né? Uhum. O que ia acontecer, teoricamente? Esse adversário ia estar abrindo, né? Abrindo, né? Só que na situação experimental 1, que eu tô te confrontando com o seu melhor 3%, na hora que você percebia que o seu adversário estava distanciando, o que você faz? Vou correr atrás, né? Vou buscar ele. O que aconteceu? Cara, impressionante. 100% dos indivíduos ganharam a prova do adversário com 3% a mais. 3% melhor. Quer dizer, então de onde que ele tirou isso? Ok? Olha que sensacional. Aí ele foi para o experimento número 2. Também não sabia que o adversário era o avatar, era ele. Só que o 3% era 3% melhor daquilo que você estava fazendo. Aí não tinha jeito de você ganhar. Se você pedalava a 10, ele fazia 13. 13. Entendi. 13 não, né? 10,0. Era proporcional ao que era estava 3%, fazendo na hora. sempre 3% melhor do que você estava fazendo em tempo real. Em hipótese alguma. Então, o que você observava a cada marca de 5 quilômetros no avatar, no adversário? Estava desmotivando. Não, ele estava cada vez mais longe. Então, o que é comum observar numa situação como essa? Aí a gente teve a resposta psicológica, bem legal. Muitos jogaram a toalha. Jogaram em momentos diferentes. Jogaram com 5, com 10, com 15. Jogaram em momentos diferentes porque ele estava só distanciando. Sim. Tá? E alguns não jogaram a toalha. O que a gente observou? A gente foi conversar com eles. O que a resposta que alguns... Foi muito legal, porque a gente não sabia o que seria o comportamento. A gente esperava, né, por hipótese, que o indivíduo ia acabar se frustrando, né? Porque não... Sim. Qual que era a meta dele? A meta do cara é ganhar, né, do adversário virtual, né? E quando ele não conseguia ganhar, o comportamento esperado era frustração, que é muito comum, né? Minha meta é X, não alcancei e me frustrei. Né? Frustrou, a performance vai cair. Por que alguns não caíram? Não ganharam, obviamente, a prova. Mas eles falaram o seguinte: na hora que eu percebi que eu não ia ganhar a prova, eu reestruturei a minha meta. Então, a minha meta não vai ser ganhar, vai ser bater meu recorde. Olha que sacada, entendeu? Então, isso aí é uma modulação, né? Uma flexibilidade cognitiva. Legal. Dele se adaptar numa situação inesperada. Então, em vez dele jogar a toalha, que é o comportamento mais provável, ele falou assim: cara, não vou jogar a toalha, eu já tô aqui, eu vou fazer meu melhor, então vou mudar, vou criar uma nova meta. Só que isso no momento que estava acontecendo, totalmente inesperado. Olha que sensacional, tá vendo? Então, a flexibilidade, né, dessa modulação cognitiva também é algo que pode ser treinado. Entendeu? E isso a gente vê, né, Volney, nos treinos, como que muitas vezes as pessoas, elas não têm paciência de fazer essa remodulação no treino. Então você passa uma série para elas e aquela série você tem a prescrição. Não tem paciência ou não está preparada para fazer. Às vezes nem sabe que isso existe, né? Sim. Nem sabe. Sim. Porque ela pode se deparar com as sensações corporais dela ou de meta, como você falou, não, tô passando abaixo do... Né, abaixo mais assim, rápido. Ou mais lento. Mais lento. Ou mais, que acho que o que pega é o mais lento. Porque tô passando mais rápido, assim, não, bacana, isso vai estimular a pessoa. Isso. Mas acho que o desafio é o contrário. Quando ele passa mais, não, tô atrasado. Então, ou ele vai sair do plano dele, entre aspas, né? Dele apertar o pé ali e isso influenciar a resposta biológica, levando ele talvez mais rápido para fadiga e as sensações desagradáveis da fadiga, né? Ou então esse esforço ele não compensa, que muitas vezes é o que acontece. O corredor fala, não, eu não vou continuar esse esforço para mim aqui. Eu tinha um plano de correr a 15 por hora. Eu estou fazendo a série a 13. Esse esforço para mim não compensa. Ele tira o time de campo, ele para naquele momento ali. Aí é a razão, né? Porque a gente vê também desistência nas provas olímpicas de maratona, né? Sim. A gente pensa assim, pô, o cara treinou pra caramba, esperou 4 anos para chegar e desistir. Sim. Não sei o que passa. Aí eu nunca fiz pesquisa investigando maratonista, tá bom? Talvez até tenha oportunidade, né? Conversando com vocês têm acesso a maratonistas, né? Tanto amadores quanto profissionais, a gente pode investigar isso. Porque, para mim, a minha meta talvez seria assim, cara, vou terminar a prova. Mas talvez na cabeça do cara é o seguinte, que
eu prefiro não terminar do que me frustrar e não ter a marca que eu gostaria. Exatamente. Isso é uma possibilidade Sim. que passa pela cabeça dele, Eu acho. entendeu? Sim. De muitos, né? Assim, o meu instinto seria terminar. O outro seria vencer. O outro é vencer. Se eu não posso vencer, eu prefiro desistir. Prefiro desistir. Não Talvez tem... até simular uma lesão. Claro. Talvez até simular uma lesão. Sim. Cara, do que se diz respeito a comportamento humano, tem tudo. Pode acontecer de tudo. Por isso que o treinamento mental ele é tão importante. Para você modular positivamente todo o padrão de estímulos que você pode estar recebendo. Sim. E ter metas, porque o que eu falo às vezes com muita gente, e isso é um conceito que eu aplico na minha vida como um todo. Eu vou para uma reunião que eu sei que é uma reunião difícil, olha só, pensa você que está aí, né, assistindo a gente aí, fora do ambiente do esporte, você vai para uma reunião difícil. Cara, sabe o que é o projeto? Eu projeto cenários diferentes da reunião, desfechos diferentes. E eu trabalho isso mentalmente comigo, porque qualquer desfecho, do mais positivo ao mais negativo, o resultado tem que ser bom para mim. Perfeito. Então eu sei como me comportar, inclusive nas situações difíceis. Porque eu sei que se eu estou caminhando para o lado difícil, eu já trabalhei isso comigo. Eu sei que tipo de estratégia eu vou utilizar. Então eu estou preparado. É claro que às vezes a minha capacidade de adaptação vai ter que acontecer. Mas pensa que eu projeto, vamos dizer assim, o pior cenário. Estou preparado para o pior cenário. Sim. E se teve um cenário pior do que aquele? Cara, isso excedeu o meu planejamento. Aprendizado. Nunca negativo. Nunca negativo. Eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Claro. E o ganhar não é necessariamente estar no primeiro lugar do pódio. O ganhar é alcancei minha meta. Sim. Ô, Franco, Perfeito. uma coisa que eu também acho que todo mundo gostaria de saber é lidar com o corredor de longa distância, lida com dor e desconforto. Como que a gente pode, o poder de concentração e foco, voltando a foco e na concentração, é uma ferramenta para lidar com dor e desconforto? Como que a gente consegue com essas emoções? Sim. Essas... Vamos lá, vamos entender aqui. Nós não somos uma máquina de moer carne. A dor tem um significado, ok? Sim. A dor é um sinal que tem alguma coisa que não tá legal. Pode ser a dor provocada pelo, né, o acúmulo lá do lactato e tal, né, ok? Mas está mostrando que você está chegando numa zona ali de alerta. Então a gente não pode ignorar isso, porque eu falei do caso lá da Gabriele Anderson, né? Mas ela se vulnerabilizou a ter sequelas, não apenas psicológicas, mas físicas, por um esforço extenuante que ela fez ali, Sim. ok? Então acho que toda vez que a gente está falando de alta performance, de esforço, né? Um esforço significativo, eu tenho que entender que meu corpo tem que estar preparado para aquilo e minha mente também tem que estar preparado para aquilo. Perfeito. Que eu não estou me expondo, né? Tô falando isso porque você tem corredores amadores que é muito lícito que a pessoa queira se desafiar, né? E tudo, Claro. né? Mas a gente já viu isso em outros esportes, como as escaladas, e muita gente morreu no Everest, né? Uhum. Por conta de negligenciar sinais Sim. claros de perigo. Uhum. Então, acho que, em primeiro lugar, segurança. Perfeito. Sempre segurança, né? A performance, o desafio, eu acho que vem na medida em que você se prepara para enfrentar. Então, a dor, ela tem que ser administrável, Uhum. né? Tem pessoas também que já, como o exemplo da Gabriele Anderson lá, eu lembro também um exemplo ainda, eu era atleta e eu tinha o Carlão, né? O Carlão que hoje já nem trabalha até como comentarista e tudo. Ele jogou, né? Do vôlei, né? Ele jogou com o pé quebrado, né? Tanto que tava ali, entre aspas, a adrenalina, né, dele ali. Que aí a dor, nem sente a dor, tão focado que ele tá. Mas a dor... Pois é, esse é o foco. O foco permite isso. O foco vai vamos dizer, negligenciar o que está acontecendo ali de dor, né? Mas chega uma hora que a dor ela é aguda, você sente a dor. Uhum. E aí é o desafio, continuar ou parar. Mas nesse caso da dor e desconforto, é o cansaço, né? Vamos falar quando assim, a fadiga. Cansaço, ok. Vamos quando falar, é lesão, é outra coisa. Vamos falar aquela dor assim, que é a dor muscular, generalizada, da fadiga que tem. Como que a gente consegue, o pensamento, aí, o foco e a concentração, a gente consegue minimizar isso através de melhorar seus
seu poder de foco, de concentração, você consegue minimizar? Olha, eu acho assim que uma dica que eu posso dar, que eu sempre falo com os atletas de uma maneira geral, é se prepare para o que você vai fazer. Se você está ali para iniciar uma sessão de treinamento, se prepare para isso, mentalmente inclusive, tipo, desliga celular, tenha um momento ali com você mesmo, ali, senta ali num lado ali, mentaliza, né? Qual que é o seu propósito hoje? O que você vai fazer? Qual o desafio que eventualmente você vai enfrentar? Como é que vai ser a sua conduta, né? E esquece as outras coisas. Esse esquecer tem várias maneiras de fazer. Tem gente, hoje em dia, a gente está muito com os dispositivos eletrônicos, a pessoa pega ali o celular, vou abrir um bloco de notas ali, vou escrever as coisas que estão no meu pensamento que eu tenho que fazer, bom, salvei aqui, bom, beleza. Problemas ou tarefas, vocês estão registrados aqui. Quando eu terminar o meu treino, eu volto em vocês, ok? Agora eu vou treinar. Então você já se coloca mentalmente numa condição mais favorável para você focar, né, naquilo. Porque se entra pensamentos intrusivos, você perde foco. Então, o foco ele é conquistado a partir do momento que você também tem disciplina, que você está motivado para aquilo que você vai fazer, né? Porque às vezes bate aquela sensação, pô, hoje eu vou treinar pela disciplina, não pelo prazer. Pode acontecer, né? Eu acho até que normalmente a sensação que eu tenho da minha época de atleta é que às vezes eu fazia isso, eu nunca pude às vezes ser atleta profissional. Profissional no intuito que eu vivo do esporte, né? Então eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar e eu ia treinar à noite. Tava cansado, não vou treinar não. Cara, eu terminava o treino melhor do que eu começava. Não apenas pela resposta biológica do estímulo, né? Dos neurotransmissores ali, né? Dos opioides endógenos provocados pela intensidade moderada a alta do exercício, mas também pelo ambiente. Pelo clima, pelo convívio com pessoas agradáveis. Daí outra coisa importante também, pegando esse gancho, é que cuide da qualidade do ambiente do seu treino, do seu trabalho, da sua casa, da sua escola, dos ambientes que você trabalha. Porque para você ter prazer, porque uma coisa é um ambiente ser desafiador, outra coisa é um ambiente ser tóxico, que é completamente diferente. Né? Porque se você força ali, ó, cara, é a base, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Né? Porque esses são variáveis que podem surgir ali. Como é que eu lido com isso? Tá dando para ter uma noção do universo mental que tá obscuro, tá por trás das cortinas? Sim, lógico. As pessoas desconhecem isso. A grande maioria das pessoas desconhece. O que eu me surpreendo é que ambientes de alta performance também é desconhecido em muitos espaços. Quando eu falo assim, cara, é uma coisa que eu ensino para os alunos na graduação. Os treinadores não sabem. Sim. E olha que, né, na grande maioria dos cursos de educação física tem a disciplina de psicologia do esporte. Sim. Mas aí vai uma infinidade de coisas. Às vezes quem está dando a disciplina de psicologia do esporte também não é psicólogo do esporte propriamente dito. Aí faz a chamada, que eu acho que cabe também, mas faz a chamada psicologia clínica do esporte. É trazer o consultório para lá, entendeu? Posta até, desculpem aí quem é adepto, né, da clínica do esporte, porque eu acho que ela tem o seu papel relevante, né? Até por conta da questão do adoecimento mental. Só que eu acho que a psicologia do esporte abrange isso. Ela é muito maior. Porque eu cuido não apenas desse aspecto, mas cuido também da performance, né? Então, esse é um problema, né? Quem deu a aula para você te ensinou esses aspectos? Sim. Porque outro dia, essa semana mesmo, o tempo inteiro a gente se depara com isso. Eu fui atender um atleta pela primeira vez, até um atleta de rugby paralímpico, né? Que veio pela questão, entre aspas, meio que da clínica, né? Até com um pouco de resistência. Nossa, eu não imaginava que era isso. Assim, tá vendo? Eu em algum momento eu falei de doença com você. Eu não estou fazendo um tratamento psicológico com você, eu estou fazendo um treinamento psicológico com você. Que a gente pode até trabalhar do componente humano, das suas dores e tudo, mas nessa primeira sessão você viu que eu falei o tempo inteiro de aspectos que estão impactando na sua performance, que até fazem, às vezes, fronteira ali com um componente né, emocional, da saúde e tudo, porque isso é importante que você entenda, porque isso também vai refletir na sua performance. Quantos são um Phelps da vida que consegue ganhar aquele quantidade de medalha lidando com depressão, né? Por aí vai. Pô, gente, é um mundo de coisas para falar. Ô, Franco, que nosso tempo tá fechando aqui. Pois é. Para levar para casa, tem aí
2, 3 coisas aí pro público aí, pra gente colocar aí. Além das que eu falei? Além das... Será que o público, o desafio para vocês reverem esse vídeo, assista uma primeira vez, sessão pipoca, vai curtir a conversa, que acho que foi muito gostosa a conversa, né? Depois assista de novo com um caderno do lado e vai anotando essas coisas. Acho que o desafio é você fazer os comentários nesse vídeo, né, que pode ser feito a posteriori, né? Falar assim, o que eu aprendi? Essas são as dicas. Perfeito. Eu não vou dar, como é que fala? Receita de bolo, porque eu já coloquei um monte de coisas aqui para vocês. Façam comentários aqui, acho que é possível fazer, né? Sim. E aí é que o Volney e o Heleno vão comentar com vocês quais foram as estratégias que foram faladas aqui, que vocês perceberam, ok? Bom desafio? Excelente, né? Acho que o corredor que está aqui também gosta de desafio, né? Então tá aí o desafio. E eu vou falar, o que eu levo para casa aqui, vamos falar com essa aula com o nosso professor Franco, coloquem metas realistas, né? Reais e desafiadoras. Eu acho que assim, né? Fica mais fácil. Nunca colocar uma meta que você não consiga para o seu estado atual de vida. Perfeito. Então isso é fundamental, porque com isso você tem motivação, você consegue viver dentro do seu combustível lá em cima, tá tudo em equilíbrio e você consegue manter isso a médio e longo prazo. Né? Que é o outro desafio, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Encerramos aí mais um Papo de Corredor, hoje aí com o nosso professor Franco Nossi, mais aí o 13º episódio, falando aí sobre treinamento mental, né, psicologia do esporte. Franco, obrigado mais uma vez, obrigado aí pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado. Sigam aí, né, as redes sociais para mais dicas, né, porque tem um universo imenso para ser desvendado, viu? Abraço a todos, obrigado pelo convite. Valeu. Valeu. Isso aí.